Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 44. Hoje vamos falar de cultura, de psicologia. Fala aí, Rafael. Fala aí galera, Rafael aqui. Estamos aqui com um dos atores mais icônicos da televisão brasileira. Hoje vamos falar de cultura, trazer aí algumas reflexões para vocês, mas antes de mais nada é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para não perder as notificações de quando a gente lançar um conteúdo legal aqui para vocês, deixar o like para fortalecer o nosso projeto e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho ele, que é muito famoso e conhecido por ser o Zezinho de Presença de Anitta. Ó, fui buscar lá atrás. Marcou. Léo Mediorim, fala aí, Léo. E aí, cara, tudo bem? Tudo jóia? Bem, Máfia? Tudo prazer certo. te conhecer, Salve. cara. Rafa também, prazer, gente. Muito bom estar aqui nesse papo. Sei que vocês aí começaram cerca de um ano e já estão se consolidando. Acho muito interessante poder participar desse momento aí. Prazer de é todo vocês nosso, também, cara. né? E trocar essa ideia. Estamos todos no mesmo caminho. E temos um amigo em comum, hein? Marcos Lacerda, Marcos psicólogo. grande Marcos, que deu uma entrevista aqui também. A entrevista dele é sensacional. Muito legal. Então, depois disso, também reforçou a minha vontade de participar também. Que legal, cara. Obrigado pela presença. Legal. A gente admira seu trabalho há muito tempo já. Você pega toda a história que você tem aí na TV. já veio uma lembrança aqui lá do passado. Eu sou de época, né, cara? Eu sempre digo que, cara, eu comecei numa época que é bem diferente dos tempos atuais, né? Uhum. Então, em 99 eu estava fazendo televisão já, então tenho cara de mais novo, mas, enfim, trabalho há muito tempo já. Uhum. E é muito bom, porque também vou pegando várias Sim. etapas, né? A gente vai... E aí quando você fala assim Aprendendo para os próximos, assim, eu vou falar com o Léo. Qual Léo? O Midiorim, o Zezinho da Anitta. Ah, lembro, não tem como esquecer. É legal isso, ser lembrado pelos personagens também, Sim. né? Porque isso é um reconhecimento do trabalho automaticamente, né? Eu dei a sorte de estar ali no momento certo, né? Para aqueles projetos. Eu fiz teste a vida inteira, trabalhei, lutei muito para chegar assim também, Uhum. né? Essa coisa de você se inscrever, de você procurar um produtor, de você ir atrás, né? Mandar e-mail, naquela época era Composite, era Sim. videobook, né? Fita VHS. Em mini DV depois. Nossa, passei várias Uhum. fases, né? Várias. Mas cara, não tem como não falar sobre a presença de Anitta. Claro. Como foi esse processo, assim? Eu lembro que na época você ganhou os melhores do ano, né? Pelo É verdade. Faustão e tudo Verdade. mais. Isso foi em 2001. 2001, tipo, muito marcante, assim, E o que foi? Hoje, eu tava revendo essa cena, né? Imagino Eu que vi também. o Rafael tem 20 anos. Eu tava nascendo quando rolou É a verdade. presença de Você Anitta. nasceu em 2001? Aham. Bom, Então eu Tem imagino... 21 agora, É hein? Eu fiz 21, aniversário, pessoal. Então eu imagino a galera dessa idade, cara, não faz a mínima noção do que... Não faz ideia, nunca me viu na vida. Do que Não, já foi. vi. Não, já viu. E outros projetos. Mas E outros projetos. que você, cara, conta pra gente o que representou isso pra TV brasileira, pra você principalmente, né? Pois é, cara, eu tinha a sua idade, na verdade, um ano a menos. Eu tinha 19 e participei de uma seleção muito grande com 200 atores, assim, no Brasil inteiro eles estavam procurando, tanto para fazer a Anitta quanto para fazer o Zezinho. E tinha que ser mais jovem, né? Tinha que parecer muito novo, mas por uma questão com o juizado de menores, tinha que ser maior de idade. Sim. Então, Pera, só um segundo. Quantos anos o personagem precisava ter? 15 anos. E você é com 19. Então eu tinha Tinha 19. que ter uma cara de Um novinho. cara de Ah, 15. menos mal. Você vê uns negócios aí que os caras têm 30 anos e interpretam o cara de 15. Não dá mais pra eu fazer, né? Não dá mais pra eu fazer. Às vezes me chamam pra fazer, um garoto ele tem 20 e poucos anos. Eu falo, bota 30 e poucos, que até pode passar Que é 35. possível, né? Mas, cara, naquela época realmente tinha cara de garoto, né? E isso me favoreceu ali naquele momento. E a questão das espinhas também. Eu tinha muita espinha. Verdade. Sabe? Você já teve espinha, Rafa? Já, agora não acabou ainda não. Eu sei como é, cara. Eu passei por isso também. E no caso, imagina para um ator, né? Eu já era ator desde cedo. Tipo, com 12 anos comecei a fazer teatro. E aí entrei pra escola de teatro aos 15. E sempre teatro de rua, teatro de escola, teatro infantil, teatro comédia. Ganhei um prêmio com 15 anos no colégio. Tudo isso foi me motivando, né? Que era um colégio em Curitiba que tinha curso profissionalizante. E eu entrei no curso profissionalizante de artes cênicas.
Então, já com 15 anos para o segundo grau, eu comecei a me envolver com a profissão. Por isso que eu acho importante ter segundo grau profissionalizante, sabe, no Brasil inteiro. Lá em Curitiba tinha, eu entrei e já comecei a buscar o teatro, buscar a formação. Então, desde muito cedo. E desde cedo com espinha também, com espinha na cara. E no caso, essa característica me favoreceu para esse papel. Então, a gente nunca sabe, né? Mas Males que vem pro bem. a gente nunca sabe o que está por vir. Naquele caso, tudo combinou e o personagem era um personagem muito de uma trama muito densa, assim, muito impactante, né? Que era muito envolvente, muito instigante. Envolvia uma questão sexual, uma questão do proibido, né? Era uma menina pela primeira vez mostrando os seios na televisão. Então tinha uma coisa assim pecaminosa. Sim. Ao mesmo tempo muito cativante, muito. Eu não me lembro da trama. Perturbadora no final. A trama era uma menina que chegava numa cidade do interior, se apaixonava por um cara mais velho, mas que causava um cara casado, né? Acabava causando no ambiente ali da cidade um alvoroço, porque ela tinha comportamentos muito livres, né? Sem censura. E toda o entorno, né? A cidade vai ficando assustada, indignada com o comportamento dela. Em muitos momentos, né? Ela é criticada. O Zezinho, meu personagem, é um garoto que fica ali sonhando com aquela liberdade também, que se apaixona por ela e acaba tendo a primeira noite dele com ela. Então ela fica é um triângulo amoroso entre esse cara mais velho e esse cara mais novo. E o detalhe é que ele estava lá na cidade justamente para melhorar o relacionamento dele. É verdade. E ele trai a esposa com a Anitta, né? Eles começam a ter um caso e tudo mais. E a Anitta teria que ter quantos anos, mais ou menos, assim, a personagem? Por aí Por aí também. também. Ah, mesma idade. Uns Um 19. pouquinho mais velha que o Zezinho. E aí o entorno daquilo ali, a partir do momento que você foi aprovado nesse elenco, imagino que sua vida deva ter mudado muito, né, a partir dali. Como foi esse processo? Foi devagar, ao mesmo tempo que muito rápido. Na verdade, foi uma coisa assim, com um projeto, né, eu consegui dar um passo muito grande na minha profissão, né? Sim. Então, assim, só que para chegar nesse projeto eu já estava estudando há muitos anos. Sim. Então, eu fiz vários projetos antes de teatro, né, de escola e até de televisão. E aí, nesse momento, consegui estar pronto ali para um teste e entrei para a minissérie, né, que durou pouco tempo, foram 4 meses, assim, 16 4 a episódios, 5 né? meses de gravação, de produção, para 16 episódios. Então, foi tudo muito rápido nesse sentido. Mas foi uma construção passo a passo para mim. Eu não pulei etapas na minha sensação, assim, porque como eu já tinha feito cursinho livre de teatro, peça amadora não sei onde, depois escola de teatro, grupo de teatro, festival, né? Desde os 12, né? Desde os 12 eu estava estudando, fazendo teatro, e isso me deixou preparado para o momento em que eu fui para a televisão num projeto muito grande, que me projetou para o mundo, e olha só, 20 anos depois eu estou falando desse projeto, que se passar hoje em dia, como já passou no Viva, está passando hoje em Portugal, está em Portugal rolando agora. Então você vê, é uma história que remonta a outros tempos, né? Uma outra época, uma outra mentalidade, e serve para a gente olhar como um parâmetro do que mudou para hoje, né? Então, assim, reconhecer nosso potencial artístico e nossas obras faz a gente construir uma biblioteca de arquivos, né, assim, uma quantidade de material cultural para a gente entender de onde a gente veio, quem a gente é, qual é o nosso caminho, né? Então, assim, muito importante a gente cultivar nossas obras, enfim, nossa arte. O que eu fico pensando, né? A partir do momento que você estoura em rede nacional, um canhão, uma bazuca, que é a Globo, né? Que vai para todos os cantos. E aí aumenta o passe e aumenta a pressão para um próximo papel que esteja próximo daquilo e que você mantenha um patamar ali de estar no auge ali, Porque no Brasil é muito diferente, né? O cara muitas vezes ele
batalha bastante no cinema e no teatro para ter uma oportunidade na novela para ser projetado, né? Diferente de Hollywood, por exemplo, que é um processo inverso. E a partir do momento que você chega ali muito cedo, para manter esse patamar, psicologicamente, a pressão, como que foi isso para você? Assim, tipo, repetir um novo Zezinho, tinha essa pressão? Não tinha essa pressão de repetir o mesmo personagem, porque eu tinha plena certeza de que aquilo era uma joia que aconteceu no momento da minha vida, eu estava muito preparado para aquilo, e todas as pessoas muito envolvidas. Eu sabia que aquela obra seria única na minha carreira. Né? Eu tento não medir a qualidade, ou assim, eu digo assim, não medir o valor de cada obra pelo sucesso dela. Sim. Entende? Às vezes uma obra que teve menos repercussão, ela tem o mesmo valor no momento de vida que eu passei por aquela obra, né? Você vai vivendo os trabalhos. O todo que vai fazendo sentido, né? Você se envolve com um trabalho, você passa a vida ali. Passa 6 meses da sua vida, 1 ano, envolvido com aquelas pessoas, com aquela obra, aqueles personagens. Então, é uma vivência mesmo. Sim. E, bom, com tudo isso... Você não se sentia pressionado, então, a repetir um novo sucesso tão grande quanto o Zezinho? Eu acho que existe, sim, uma tentativa de manter um status, de se manter num padrão de trabalho. Eu sempre busquei ser muito plural na minha carreira. Então, eu experimentei todo tipo de atividade, assim, dentro da esfera cultural. Eu já fui sonoplasta, já fui iluminador, já fui contra-regra no começo. Eu já trabalhei como assistente de direção, como diretor. Hoje sou produtor cultural. Então, assim, o campo da economia criativa, ele é muito vasto e te permite, né, trabalhar de diversas maneiras. E eu amo essa área, é nela que eu quero empreender e trabalhar. Os personagens, eles vão aparecendo e vão sendo, né, aparecem como convites para o trabalho, ou você vai lá e busca aquele personagem e fala para a equipe, cara, eu quero fazer, eu estou pronto para fazer, e se você se encaixar ali, as coisas vão acontecer, né? Mas é uma via de mão dupla também. Então, nunca tive essa pressão de tentar repetir aquele personagem, mas, claro, sempre numa tentativa de buscar trabalhos com muita qualidade. Acho que, na medida em que eu fui amadurecendo, estou amadurecendo, eu começo a pensar no que cada projeto tem a dizer, né? Qual a relevância dele nos tempos de hoje. Então, é difícil recusar trabalho no Brasil, porque o ator, o artista, ele não tem tanto trabalho assim para escolher, né? São fases, são momentos, às vezes você tem 3 trabalhos, 3 projetos ao mesmo tempo, né? Ou consegue ter uma previsibilidade maior de trabalho, isso é incrível, mas a gente sabe que isso é privilégio de alguns dentro da classe artística, né? Sim. Em geral, o artista está buscando o próximo projeto, ele está fazendo mas ele ainda não sabe como é que vai ser daqui 2, 3 meses ou 6 meses. As incertezas, né? É uma carreira instável, né? De projeto em projeto, mas onde a gente conta com uma rede de apoio, uma rede de trabalhadores que estão sempre atuando e trabalhando, buscando qualidade, né? Então, assim, é vasto. Eu busco ter uma carreira saudável, ter uma carreira longeva, sabe? Assim, um percurso. Então, assim, pegar atalhos é muito complicado, porque a gente vê, a casa cai. O que seria um atalho para você? Um atalho é um dinheiro que não deveria vir para aquela conta e de repente ele está indo. Sim. Um atalho é você, enfim, se beneficiar de alguma informação. Questões ilícitas, entende? Agora, o que é lícito, o que é de fato legal e pode ser usado como uma ferramenta para construção de cultura, construção de enfim, benefícios para a sociedade. No caso, posso falar de cultura, mas a gente pode falar da área social, de projetos focados, né, para a terceira idade, para a sustentabilidade, né? Acho que assim, os editais, as leis, elas
são instrumentos para a gente poder melhorar a nossa sociedade. Uhum. Eles têm que ser usados com responsabilidade, com ética, com transparência. Isso é óbvio, está claro. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Sim. Todo mundo deveria saber que existem leis para melhorar a sociedade, em que você pode ir lá apresentar um projeto. Como é que eu apresento um projeto? Poxa, nem todo mundo sai da escola sabendo isso. Nem todo mundo consegue fazer uma faculdade para entender como é que faz um projeto. Você, às vezes, tem que fazer isso na raça, mesmo no setor cultural. Hoje você tem escolas, então busquem as escolas, mas antigamente você não tinha tantas escolas. Era um profissional que sabia, que tinha os contatos dos patrocinadores. Então, toda a questão da Lei Rouanet, que teve uma responsabilidade muito grande em fomentar a cultura, em movimentar a economia criativa, né, em tornar assim, uma realidade a nossa cultura. Porque senão a gente consome só a cultura de fora, só os filmes dos Estados Unidos, só de um país, e a gente perde a chance de olhar como nós somos diversos, né? Na verdade, você olha para o teu vizinho, você olha para o teu familiar, teu primo, tua tia, nós somos diferentes. Total. Mesmo dentro de uma família. E a diversidade, ela está na cultura, tem que ser uma cultura que inclua todo o grau de diversidade. E não uma cultura higienista ou elitista, ou que defina um limite para o que pode ou o que não pode. Acho que assim, dentro da lei, das questões humanas, eu quero falar assim, de empatia e de cuidado com o outro, né? Dentro disso, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, assim, a tua opinião, ela pode existir. Diversidade política também, diversidade de opinião. Agora, uma política que seja autoritária e que impeça algum campo, alguma classe de opinar, isso é opressão, isso é censura, isso, a gente tem que combater isso, porque pode não ser com você agora, mas daqui a pouco pode ser com você, pode Sim. ser na tua família, pode ser na tua área criativa, na tua área de atividade. Sim. Então, a gente tem que ter empatia, né, no sentido de entender assim, por que o outro está reclamando? Por que não está bom para o outro? O que não está bom? Vamos ouvir, vamos entender, para daí a gente dialogar. Para a classe artística, qual as principais decisões do atual governo que mais machucaram? Assim, que mais... Porque, assim, o fechamento da Ancine, o veto às leis de incentivo, a lei federal, a lei, né, então, assim, a lei Rouanet vulgarizada, sabe, assim... Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo, ela foi vetada agora, ela foi construída para contemplar novas necessidades e a partir de esclarecimentos, né, de erros que foram cometidos dentro da lei. Então, isso sim tem que ser banido e punido. Uhum. A corrupção, o erro, o que tá fora da lei. Mas não a lei. A lei existe para ser plural, para capilarizar a cultura, para todo mundo ter acesso. Como a lei Rouanet abria uma possibilidade, né, deixava uma brecha para os patrocinadores escolherem seus projetos, né? Então era um aporte incentivado, uma verba incentivada, quando o patrocinador decide para quem ele vai incentivar aquele projeto. Hoje a Lei Paulo Gustavo, ela tenta colocar da seguinte maneira: vai ser um edital e uma comissão feita por profissionais, por artistas, por outras áreas, vai considerar aqueles projetos e vai entregar para o produtor cultural, né, aquela verba. Então, isso é que a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, elas buscam melhorar, né, uma melhoria em relação à lei. Sim. Mas por que é importante fomentar a cultura? Eu penso. Porque a cultura é a identidade de um povo, de um país. A pandemia revelou muito. Não só por isso, né, mas assim, ó, a gente tem que entender a quantidade de pessoas que trabalham dentro da área criativa. Né, que quando uma verba vai para um espetáculo, para a cultura, ele está construindo um conteúdo imaterial, né, que são as ideias, que é a reflexão, que é o debate, você trazer uma galera para assistir uma coisa. Então eu trago jovens para assistir uma peça sobre idosos, para falar contra o etarismo, para combater o preconceito em relação aos velhos. Esse é meu projeto, né, para esse ano, se Deus quiser. Estamos aí em vias de viabilizar isso. Legal. Mas a arte promove o quê? A arte promove o debate, o diálogo, a reflexão. Então, é esse conteúdo imaterial, mas, além disso, concretamente, pessoas trabalhando.
né? Toda uma cadeia. Toda uma cadeia criativa, né? De economia mesmo. Então, ó, eu sei que muita gente já ouviu isso, mas é importante a gente sempre reforçar por que existe essa luta, né? E se você pensar, outras áreas do país, da economia, elas são incentivadas. O setor automobilístico, ele recebe incentivos. Sim. O setor industrial recebe incentivos, o setor agropecuário, da agricultura, recebe incentivos. Por que a cultura não vai receber? Os bancos recebem. Eu acho que a resposta é simples, porque eles nos querem burros. Eles nos querem pensando menos. Uma boa questão, Rafael. Mais fácil de ser dominado. A resposta eu acho que é bem simples. É uma boa questão. Você coloca de uma É maneira... nítido, não é? Eu acho que assim, o país precisa ter um povo que pensa, né, para a gente poder construir algo diferente. Então, é o que você está falando assim, manter as estruturas, né? É por isso que a gente fala que o problema é estrutural. O problema do país, do racismo estrutural, do preconceito estrutural, da dominância de classes é estrutural, porque quem tem o dinheiro vai aglomerar, vai aglutinar esse dinheiro, ele vai acumular, na verdade. A meta é essa no capitalismo. Então a gente vai sempre, né, buscar esse sistema. Só que se isso não for interrompido, se isso não for de alguma forma repensado, a gente não encontra uma saída, né? Uma saída são as ferramentas de benefício à sociedade, onde cada cidadão pode propor um projeto, pode transformar a sociedade dentro desse ciclo, né, de um imposto que é revertido em melhorias, em benefício mesmo. Né? Então, assim, acho Mas que a você questão está falando uma coisa séria, uma coisa concreta. Como alguém pensa em um projeto, sendo que ele não tem a educação base para conseguir pensar num saneamento básico ou numa melhoria para a rua dele ali que está totalmente... ou que não corre atrás do que é de direito. Então, assim, triste, porque quando a gente ouve falar da corrupção, de fato, na política, a gente ouve falar em milhões, em bilhões. As pessoas que roubam consideravelmente, assim, muito dinheiro, enquanto vai tudo se degradando. Quando a gente entra nessa questão de roubo e espectro político e o atual governo e tudo mais, a gente começa a entrar numa zona meio nebulosa, porque a gente pensa ali, ok, estamos chegando num momento super importante, né, um momento que, véspera de eleições, e tudo que está por vir, não temos uma terceira via, e a gente está chegando ali novamente nas mesmas figurinhas para a gente escolher entre o atual, que vai super de encontro com tudo isso que você está dizendo, um governo que não incentiva a arte, não incentiva tudo que a gente vivencia, né? ou que não tem o menor... É difícil falar mal, né? Porque aí depois vem os haters, mas um governo que não favorece, né, grande parte das coisas que a gente acredita, e em contrapartida a gente tem a volta de um governo que foi... mas enfim, é um governo que a gente sabe que teve corrupção e que tem toda uma zona cinzenta aí. A gente fica nesse embate. Para que caminho que a gente vai? Não temos uma terceira via. E tudo que você fala, quando a gente pensa nesse pensamento de esquerda, a gente está trazendo de volta o governo Lula, que justamente escandalizou todo esse problema aí. A gente está num beco sem saída, cara. Ficou preocupadíssimo com para onde a gente vai. Qual que é a... Eu tenho muito claro para mim, assim, que eu vou buscar sempre quem está falando em cultura, em educação, em união, em integração, em evolução a partir da distribuição de renda. Eu vou sempre buscar um candidato que fale sobre esperança, que fale sobre distribuição, sobre oportunidade, sobre revisão de alguns padrões que estão fixados. Eu nunca vou apoiar um sujeito que promova uma ditadura ou a censura, ou que vete a cultura, ou que banalize, vulgarize tantas áreas da sociedade, assim, não precisava nem ser tão estúpido, né? Assim, eu acho que para mim é muito claro. Mesmo com a questão da corrupção. Eu não sofro em relação a isso. Não, eu acho que todo erro deve ser reparado. Sim. Todo erro deve ser reparado e a gente deve buscar sempre a transparência, a ética, né? Mas assim, não dá para deixar de olhar para isso. Isso para mim é muito claro.
Sim. Léo, você falou a respeito disso, que você quer buscar um candidato que fale a respeito desses temas. Eu penso assim, tipo, eu não Que tenho... faça, né? Que fale e Exato, faça. exato, faltava esse ponto. Porque eu não tenho fanatismo político por nenhum espectro, muito menos partido. Eu quero ser mais um cidadão que quer ser racional, no sentido, tipo... Cara, é a gente pela gente, você entendeu? No final das contas, o que importa é a gente. Ninguém deu a sua casa pra você, foi você que conquistou, sabe? Então, eu fico pensando a respeito disso. Não entendi direito o teu ponto. Determinado momento, cara, a gente não tem como se isentar de um Não, claro. de um governo, de uma Sim, prefeitura. mas- Cara, a hora que você vai pegar, Claro. você vai licenciar o seu carro, puta, você tá lá dependendo. Claro, Você não, vai isso eu pagar concordo. o seu IPTU, chega uma hora que você tá ali travado em alguma burocracia Concordo. de um... Mas fala mais, O fala mais, Rafa. que eu falo é que, assim, tem muita gente que eu ouço dizer isso, sabe? Eu quero alguém que fale a respeito desses temas, mas falar é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo pode falar o que o povo quer ouvir. Todo mundo pode falar. Imagina se o cara nem falar, né? Então, assim, Então. Exato. nem fala. Mas eu acho que eu tenho um certo medo de pessoas que falam o que o povo quer ouvir num sentido populista. Porque é a forma mais fácil de pegar quem não pensa muito. Quem não reflete muito, quem não se questiona. Mas as duas propostas que existem, elas são populistas em Concordo. espectros diferentes, mas Exato. são discursos populistas. Por isso que eu não gosto de nenhuma dos dois extremos. Por isso que eu estou com muita esperança e vou aguardar uma terceira oportunidade de não repetir as mesmas Segundo figurinhas. o Paulo Matias, o Mamãe Falei, né, o Arthur Duval já matou a terceira via. Então a gente está numa dependência. Pô, vamos nessa questão de educação e cultura, qual que seria a possibilidade da gente ter um caminho que não fosse totalmente dependente do governo? Assim, você falou de empreendedorismo criativo. Eu acredito muito nisso e é isso que eu tento praticar. Como ser empreendedor da criatividade ou de qualquer outra área, não depender exatamente de qualquer coisa que venha do governo, por si só, ou o cara que não tem grana, o cara que é do interior, o cara que é da periferia. Como o cara consegue entrar na nossa área? Tipo, Você sabe dizer? não sei, Eu também não sei. não sabe? É. Porque é muito de nicho, né? Não sei se você... Na verdade, eu acho que a escola é o caminho. Uhum. A escola é o caminho. É onde você aprende os caminhos, onde você consegue construir um projeto, construir uma ideia, transformar isso em algo concreto, lógico, para você apresentar a uma instituição, a alguém, você propor um projeto a alguém. E para isso você precisa de orientação, para aprender a fazer esse passo a passo de construção de um projeto, de uma ideia, né? Para melhorar o mundo. Formatar, né? É isso, na verdade. A Minimamente, gente quer melhorar o mundo. Total. Né? A gente não quer transformar o mundo de maneira de que isso tudo aqui não é válido e só isso aqui vale. Não, é tentar incluir, abranger todo tipo de pensamento, de legado, né? Quando a gente fala dos índios, a importância da gente reverenciar, né, a nossa terra, nossa história e entender o espaço que isso merece, né, o valor que isso merece na nossa cultura. A gente não consegue preservar algo tão lindo, tão especial, tão bonito. Então, assim, cultura, de novo, cultura é a ferramenta para a transformação. Né? Se todo mundo fizesse literatura, teatro, música, junto com futebol, esporte e junto com outras coisas, junto com a matemática, junto com a química, a física, eu não estou dizendo que tem que priorizar só a arte e a cultura, mas é por que a gente está banindo isso da formação dos jovens, de massa, de tudo isso, há tanto tempo, né? Porque talvez, de novo, seja mais interessante manter as classes como elas estão. Total. Você tem uma formação em psicologia, né? Sim. Cara, eu comecei, em meio à pandemia, me interessar muito por psicologia, porque, cara, foi um momento que eu tive pior na minha vida, né?
Mas é um universo fascinante, né? Nossa, eu adoro agora. Psicologia, é estudo da mente humana. Eu tinha uma questão com a psicologia que para mim era assim, por que eu vou mexer com o que está quieto, sabe? Por que eu vou caçar pelo em ovo? Então eu não buscava me entender mais sobre... Que não é porque você não está olhando, não está vendo, que a questão não esteja ali, Exato, né? Exato. Ela continua ali. E aí eu comecei a entender isso. Aquilo. Eu torci o bico para terapia. Fiz. Achei demais, é muito legal. Tipo, não necessariamente você tem que fazer terapia porque você só está mal. Às vezes você precisa, cara, entender um pouco mais sobre você. E eu gostaria de entender de você como tem uma coisa que é legal. A psicologia entrou aí. Quando eu comecei a estudar psicologia na faculdade, eu entendi uma coisa assim. Por que a psicologia surgiu como ciência? Porque, na verdade, a psicologia ela trata de um jeito, o sujeito, ela trata de uma questão que o padre não consegue responder, a família não consegue responder, a escola não consegue responder e atender, acolher a ordem daquele sofrimento. É um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional, um sofrimento afetivo. Não adianta você rezar 3 Ave Marias e 2 Pai Nosso, entende? Não é o médico que vai resolver isso com uma ampola ou uma vacina. Então o psicólogo surge como uma tentativa de curar através da fala, através da atenção que você dá ao outro. Só o fato de você estar ali, dar atenção ao outro, e escutar essa pessoa e estar com ela de fato, isso já é terapêutico. Isso já é a cura. Só que isso demanda paciência, demanda continuidade, respeito, igualdade. São 2 seres humanos conversando. Sim. Não é um formado e o outro não formado. Não é um que sabe e o outro que não sabe. É a tentativa de se igualar no sentido de diminuir o sofrimento psíquico da pessoa. E isso assim você consegue, sabe, desenvolver. É uma questão de desenvolvimento pessoal ou em grupo. A terapia em grupo também é fascinante. Mas, poxa, a psicologia trata do ser humano em diversos aspectos, né? O comportamento, a emoção, enfim, todos os mecanismos de defesa que a gente tem, que a gente desenvolve. E ser ator e psicólogo, isso ajuda muito, cara? Cara, é muito interessante porque sempre consigo ter uma leitura diferente, né, do que eu tinha antes, né? Eu sempre fui muito intuitivo nesse sentido, eu sempre gostei de ler, de assistir filme, assistir novela. Então a ideia do personagem, a questão humana, psicológica dele, sempre também me fascinou. Sim. E assim, eu tenho uma família também de tias e minha mãe, que são, enfim, filósofas, né, por natureza. Né, meu pessoal de Barbacena, eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Minha mãe é de Minas também. Então, sempre com muita arte, com muita união, com, enfim, muita troca, né, de afeto e de reflexões. Isso automaticamente já me levou para esse campo das artes e da saúde mental, né? Então, tenho muita vontade de abordar esses temas no meu projeto, né, nos meus trabalhos pessoais, autorais, né, de me envolver com temas da psicologia humana, mas está em tudo, na verdade. Tudo, a psicologia está em tudo. Ter o seu canal de... Tudo que é humano. Ter o seu canal de arte e psicologia, você nunca pensou em ter? Então, ter um canal nunca foi meu objetivo de vida, sinceramente. Né? Eu sempre quis fazer parte de projetos, construir personagens, empreender com cultura, arte. Mas você não acha que isso é um empreendedorismo? Sim, mas é uma coisa muito específica ter um canal, não é? Vamos e venhamos, assim, você tem que ter uma estrutura, uma continuidade, você tem que ter um planejamento, você tem que ter investimento, você tem que passar anos fazendo aquilo. Totalmente não depender E só crescer nesse sentido, não é conquistar, é crescer e sempre conquistar mais. Regularidade. Né? Eu talvez queira mais liberdade, eu vou circulando de projeto em projeto, os meus projetos pessoais também. Eu entendi que eu sou artista, ator, porque eu gosto de começar projetos, né? Estou sempre começando um novo projeto. Mas eu entendi também que é porque eles se encerram, né? Os projetos eles têm um prazo, um tempo. Então, como aquilo vai acabar, tem uma necessidade de você construir algo
muito sólido, muito intenso, que permaneça. Começo, meio e fim ali. E que consiga marcar a vida das pessoas. Eu vi você falando de um negócio chamado psicodrama. O que exatamente é o psicodrama? O psicodrama é o teatro usado para a cura. Né? A psicologia se apropria das atividades do teatro, os jogos, a interpretação, a dramatização, para curar as pessoas, né? Trazer mais espontaneidade, mais criatividade para a vida das pessoas. Para o psicodrama, né? Saúde significa ser criativo e espontâneo na sua vida. Mas como assim criativo e espontâneo? É no sentido de você conseguir dar respostas para as situações da vida que não são respostas cristalizadas, duras, presas, conservadas. Verdades absolutas. Verdades absolutas e que não se encaixam aqui, talvez. Então é você conseguir dar uma resposta para uma situação nova e no aqui e agora, no momento presente. Né? Então é uma busca por esse estado de espírito, estado de permanência, né? Qualidade de presença nas relações. Porque a vida é feita de relações. Total. A gente corre o risco de entender a vida como uma coisa técnica. Olha, eu vou cumprir isso, eu vou passar ali, vou ganhar esse título, e vou conquistar isso e aquilo, e vou ter um carro, e uma casa, e uma mulher. E às vezes a gente não consegue entender que a vida é feita de relações, de relacionamentos, de vínculos, que isso é o que vale na vida, que não adianta nada você ter uma casa na praia se você não tem alguém para curtir isso junto com você. Sim. Claro que a gente precisa de momentos pessoais, né, da solitude, ficar sozinho. Lobo solitário. O lobo solitário. Mas, cara, a gente vive em matilha, não é isso, cara? O ser humano é um ser social, então a gente precisa se envolver com os grupos. Sim. O tempo todo. E na vida a gente está sempre se inserindo em novos grupos, não é? A gente nasce no grupo da família, daí a gente entra no grupo da escola você vai para o grupo da atividade X, aí tem um outro grupo da igreja, aí tem um outro grupo da faculdade, e grupos. Criando novas até fases, o grupo da né? terceira idade e o grupo lá de cima. A gente vai seguindo em grupo, né? O ser humano ele é um ser que precisa estar vinculado, ele precisa pertencer também a um grupo, se sentir parte. O Raí vai falar algumas coisas aqui pra gente. Vai lá, Raí. Olha. Na época que eu estudava, eu ficava reparando assim, nossa, será que é por isso que a nossa sociedade, sabe, tá tão, colocando entre aspas, doente assim? Porque as pessoas não conversam consigo mesmo mais? Elas não têm um contato com a sua psique, sabe? Com o seu eu interior? Elas não olham para dentro, né? Queria saber se a sua opinião, se você concorda com isso, tem uma discordância, porque eu olho e fico pensando, nossa, se essas pessoas conversassem mais consigo mesmo do que ficar discutindo entre si ou qualquer coisa do tipo, talvez a nossa sociedade, lógico, não fosse virar uma coisa utópica, mas viraria algo mais, sabe, leve, suave, uma coisa, uma vivência melhor, sabe? Nossa, acho que faz todo sentido isso que você está falando, né? E o autoconhecimento é o caminho para a gente se desenvolver. Sim. Não é? O autoconhecimento é o que a terapia vai promover, é o que a cultura vai promover, né? Num sentido amplo mesmo, gente. Quando eu falo de cultura, não estou falando só de teatro, só de cinema. Tudo é cultura, Sim. Literatura, o jeito que a gente fala, como a gente recebe as pessoas, né? A história de onde como você a gente vive, se relaciona. A história, com certeza, de onde a gente veio, né? Qual o sentido de ser cortês com as pessoas, educado, ou o sentido de construir alguma coisa, de respeitar o espaço do outro. Isso tudo a gente vai construindo, são valores. Mas o autoconhecimento, como você estava colocando, a questão de se conhecer, sei lá, explicando de uma outra maneira, se você pensar que tudo na gente é um fluxo e tem que fluir, é como se existisse alguma coisa barrando o fluxo dessa energia, de cada um mesmo. Estou falando assim, como um sistema, cada um é um sistema, né? Cada um tem, respira, a gente nasce, desenvolve, morre, e a gente é um sistema que funciona. Né? Então tem o corpo, tem a cabeça também, então tem os pensamentos, tem o fluxo sanguíneo. Se alguma coisa impede desses aspectos aí do nosso sistema, isso vai gerando algum tipo de sintoma. Então é como se isso fosse a causa,
que está causando esse comportamento? O que está causando esse... E muitas vezes é a forma como ela aprendeu também, como ela se desenvolveu, o ambiente onde ela se desenvolveu. Sim. Porque, além de tudo, somos seres sociais e é isso, o ambiente influencia na nossa compreensão de mundo, percepção de mundo, né? Se um sujeito nasce num lugar frio, ele tem uma percepção de mundo. O sujeito nasce num lugar muito quente, tem outra percepção de mundo. Um lugar muito pobre, um lugar muito rico. São nuances da realidade de cada um que convivem paralelamente. Então, quando fala de empatia, é assim, você não sabe de onde o cara está vindo, de onde ele vem, qual a necessidade dele, né? Isso, obviamente, não justifica comportamentos, né, ruins para nós, para a sociedade, mas o que eu estou dizendo é quando você quer ler a história de um indivíduo, assim, você quer pensar o indivíduo, você fala qual o contexto dele. Isso que a psicologia me trouxe até para os personagens. Qual o contexto? Quais as relações dele? Quem está mais perto na vida dele? Quem está mais distante? Quem está distante, mas ele queria que estivesse mais perto? E as relações, você vai medindo isso. As influências. Você vai equalizando, sei lá, você pega o personagem da mãe e fala, tem que pegar um pouquinho desses traços. Você pensa dessa forma? Tem que pegar uns traços dessa atriz também para além do personagem dela, para incorporar. E aí faz parecer que você é um filho mais autêntico, mais real. Pega um traço, né, daquele personagem para o seu personagem, porque tem esse elo familiar muito legal. Você também já trabalhou com teatro? Nunca. Por que você teve essa percepção? Não, porque a sua... Faz sentido, né? Assim, você foi bem específico, né, na questão. Caraca, enganei bem, mano. Agora essa questão de olhar para dentro é muito difícil, né? Muitas vezes. Tipo, para quem não tem o hábito. Ou para quem foi criado num ambiente que não te ofereceu isso, ou esse tipo de pensamento. Eu falo muito por mim, né? Então, assim, a gente não tinha... Foi criado num ambiente que a gente não falava de psicologia, né? E olhar para dentro, né? Você parar e refletir sobre você mesmo, sobre atitudes, e depois de velho ainda, né? É difícil, né? Tem gente que está acostumado naquela toada ali desde sempre, nasceu num ambiente que não se fala de psicologia e de repente você fala, puta, cara, acho que pode ser isso, né? Determinado problema. Mas é quando a gente cristaliza alguns comportamentos, algumas visões. Isso é que não é saúde. Falando de novo do psicodrama. O que é saúde? É você você estar atualizado, digamos assim, né? Se o mundo está mudando, você também tem que mudar. Você Sim. também tem que entender por que as pessoas estão fazendo manifestações e gritando e pedindo e clamando. A gente precisa, né, olhar ao redor e não ficar só assim, eu não preciso, então eu não vou agora me comprometer com isso. Na verdade, estamos todos na mesma situação, na mesma, né, com nuances, com realidades distintas, mas no mesmo contexto, né? A sociedade, eu fico chocado, assim. Eu subi a Rocinha para um projeto social, participei desse projeto, descemos a Rocinha e a gente desceu caminhando, né? E eu fui vendo ali, né, outros costumes, assim, parecia um momento diferente, uma sociedade, um bairro tão diferente do Rio de Janeiro, que desemboca ali direto no Fashion Mall, desemboca no São Conrado Shopping ali, de São Conrado, que é um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Então, como esse contraste é possível, como a gente deixou isso acontecer e por que a gente está perpetuando isso, né? Então, a luta é para quebrar alguns padrões que vêm se perpetuando. Quando fala de estrutura, um problema estrutural, é interessante entender, por exemplo, os escravos que existiam no Brasil, quando foram libertos, para onde eles foram? Né? Eles tinham um lugar para ir? Eles tinham renda para ir para algum lugar? Ou eles se aglomeraram em quilombos, em situações, em lugares onde eles se protegeram e tiveram que se unir para sobreviver? E aí isso se perpetua, porque o dinheiro fica só em um lugar. Então a gente precisa pulverizar. Quando a lei entra, a lei cultural, e vai pedir, vamos fomentar a cultura no país, é o quê? É descentralizar, é uma tentativa de usar o dinheiro público para levar a cultura para todos os cantos do país. Não ficar só no eixo Rio-São Paulo, onde já existe um fluxo
maior de atividade e um outro tipo de mercado. É fomentar o mercado cultural. Por quê? Porque ele trata da formação das pessoas. Vamos trazer isso para uma conversa um pouco mais simplificada, mais simples. Poxa, sua filha, então ela vai para a escola. Então, se ela tivesse uma atividade a mais ali, se ela pudesse fazer um esporte, não seria legal? E se ela pudesse fazer um grupo de teatro, porque ela vai debater, transformar, exercitar a voz, o corpo, a atividade em grupo, né? Então, assim, o adolescente que está ali, você pergunta para qualquer pai e mãe, eles vão dizer que sim, que é fundamental, que é importante. Ou a gente mesmo pensando na nossa formação, né? A falta que pode fazer uma atividade cultural, social, social, de grupo e tudo isso. Então, assim, eu vou sempre batalhar pela cultura, pela educação, por esse encontro de todas as áreas, né? Assim, poderem conviver, né? Porque é contrário, é um movimento contrário à segregação. Sim. Me lembra até a música do Racionais, né? Fim de semana no parque. Não sei se você já ouviu essa música, mas ela fala basicamente desse contraste de um menino preto assistindo tudo do lado de fora, que na realidade dele não tem aquelas coisas. Então ele fala que, olha lá o que tem, corrida de kart, ele vê alguém, enfim, ali é a realidade dele correndo de kart, ele fala, olha, é igualzinho o que eu vi ontem na televisão. Então, tudo muito segregado. Várias situações. Distante da realidade dele, distante, é isso? Sim. Próximo fisicamente, né? Sim. Muito próximo. É como essa questão, né, da Rocinha e o Exatamente. bairro de São Conrado. Morumbi, isso é um dos aqui exemplos do nosso Brasil. Né? Morumbi. Morumbi é bizarro, cara. Bizarro. Agora, voltando na questão TV, você vivenciou os dois universos, né? E vivencia ainda TV Globo e Record, né? Qual a grande diferença entre esses dois mundos ali? Tipo, o que você consegue pontuar e deixar claro para quem... Por que o nível técnico da Globo maior? Cara, o envolvimento da Record com religião, como esses dois universos... O que você pode nos dizer desses dois universos? Olha, do que eu conheço, eu entendo que são empresas muito distintas, né? Que embora tenham a mesma atividade de teledramaturgia, no caso que me cabe, né? Onde eu já participei. A filosofia das duas. São empresas muito diferentes, com culturas muito diferentes, histórias diferentes, né? E trajetórias, tempos diferentes. O que dá para ver de semelhança, assim, é que em termos de produção audiovisual, produção... cada vez mais as emissoras estão terceirizando o trabalho com outras produtoras. Sim. Então, a emissora, ela transmite aquele, né, ela promove aquele conteúdo, ela detém os direitos, mas às vezes quem produz aquilo é uma terceira produtora. Sim. Uma produtora de São Paulo, uma produtora do Nordeste, uma produtora, enfim. Então, pós-produção fora, né? É como o vezes. Streaming, né? O streaming é o quê? A Netflix, ela contrata produtoras, tanto de fora quanto daqui, para produzirem conteúdo, né, para o streaming. Então, o mercado mudou, a nossa maneira de consumir cultura, consumir audiovisual mudou completamente. Hoje, a televisão tá aqui, né? O que a gente consome está aqui. Muitas vezes você acompanha um produto que é da televisão pela rede social ou pelo streaming, né? Então, a forma de se relacionar com as mídias também precisa mudar, está mudando. Eu que já trabalho com isso antes da rede social, antes do smartphone, né? Eu brinco que eu sou de época, mas é isso. Nos anos 2000 não tinha ainda, né? Em 2000, 2001 não tinha smartphone, não tinha rede social nesse grau que a gente tem hoje. Né? Tinha um celular da Motorola. Exatamente, eu estava lá com o tijolão, né? Na época do pager. O não sei se você viveu isso. Foi o Sony Ericsson. Total, assim. A gente dava um jeito de se comunicar, né? Mas o meu primeiro teste eu recebi via fax. Não era nem e-mail ainda, que a gente usava assim com tanta facilidade. Bom, se a gente está tratando de comunicação e os meios de comunicação vão se modificando, a gente também tem que se adaptar e entender como é essa comunicação, novas linguagens. O importante é você entender a sua identidade, manter a sua identidade ou aprimorar isso, mas entender que língua você fala, o que você está falando, esse nível de consciência que tem a ver com o autoconhecimento ali que
que a gente estava falando, ele é muito importante, né? Então, às vezes, a gente está buscando o formato sem saber direito, ou sem dominar direito o conteúdo, a essência daquilo que você vai falar. Então, viver é melhor que postar, né? Assim, aquela música da Elis Regina, né? Mas postar é importante, porque tem uma hashtag até que uma amiga usa, quem não posta não existe, né? Então, é a comunicação, mas Isso vai muito quem de é ser- você dentro disso? Isso que é importante você saber e se perguntar. Porque o formato está aí. Uma coisa pode viralizar, e não é porque viralizou daquele jeito que você tem que fazer daquele jeito. É você tentar ser autêntico na sua estratégia, na sua performance. Estar na Record, né, que tem uma filosofia bem diferente da Globo, para você tranquilo, não muda nada. Como que foi isso? É porque quando se trata de teledramaturgia, o trabalho ele funciona nos moldes, né, até internacionais assim de trabalho, né? Algumas diferenças realmente deixam tudo bem evidente, mas como eu falei, são culturas diferentes, mas basicamente é muito parecido, né? O ator chega com o seu trabalho, o seu papel, né, decorado e o seu trabalho feito, sua pesquisa feita e entra para gravar num set de gravação, né, que está preparado com toda uma estrutura de maquiadores, figurinistas e pessoas de roteiro, pesquisadores, né, técnicos de som, de câmera. Então são 200 pessoas no estúdio, né? E então já trabalhei em diversas produtoras e, claro, os níveis de qualidade mudam, mas graças a Deus, assim, todos os trabalhos que eu realizei por aí, sabe, no audiovisual, especialmente nessas emissoras que você citou, são de primeiríssima qualidade, pessoas assim premiadíssimas, profissionais reconhecidos no mercado, né, um comprometimento muito constante assim com cada um. Então, eu não tenho mesmo do que reclamar, pelo contrário, quero continuar trabalhando com essas emissoras, amo trabalhar com audiovisual, televisão, personagens, né? É isso, assim, embora eu também seja um produtor cultural e goste de pensar isso tudo que a gente está falando aqui, eu tenho minha carreira como ator e eu, né, tenho, assim, muita felicidade de trabalhar, porque eu fico pensando, o que eu sei fazer? Eu sei construir personagens, contar histórias, né? Então, isso é a cereja do bolo, digamos assim, né? Onde meu coração bate e eu sou mais feliz nesse lugar. Né? Você também dentro da arte. Você também teve dificuldade na pandemia em não poder exercer da forma que a gente, ir pro set, tudo isso que você falou. Como foi para você? Foi foda, cara, porque assim, aquele começo, né? Eu tava fazendo uma peça de teatro, por exemplo, e foi interrompido. A gente ia começar uma turnê por várias capitais, estava tudo organizado. E a gente, enfim, perdeu aquele susto, né? Todo mundo levou aquele susto, né? De começo, assim, sem entender o que estava acontecendo. E a coisa foi só se agravando. Então, a gente foi perdendo a perspectiva. Se a gente tinha alguma perspectiva, vou viajar nos próximos 3 meses, vou viajar durante os próximos 6 meses com um espetáculo, todo final de semana vou receber tanto, ou não vou receber tanto porque vai ser só um final de semana. Já tinha um planejamento. Tinha um planejamento. A Então, gente estava para gravar um curta também. Por exemplo. Então, embora seja uma profissão que, por natureza, ela vive de projeto em projeto, quando você interrompe todo um fluxo, uma cadeia de trabalho, que foi a pandemia, o que morreu junto foi a perspectiva. Você não tinha como saber se você podia se programar para daqui 2 meses, 3 ou 6 meses para um próximo projeto. E a gente foi se adaptando. Então, eu fiz coisas online, fiz projetos online, tentei estudar ao máximo, aproveitei o tempo para estudar. Mas eu fiquei zureta no começo, assim, fiquei muito mal mesmo, assim, sem entender direito. Até me afastei da rede social, não postava. Meus amigos falavam, caramba, cadê você? Você sumiu, nossa, onde você tá? Assim, pô, não tá na televisão, não tá no teatro, também não tá na rede social. Então, a própria rede social foi uma forma de comunicação durante a pandemia, né? As lives, os formatos que se criaram, os pequenos curtas, eu fiz também, fiz uma série chamada Alta Sociedade Baixa, que tem Tom Cavalcante, Marília Gabriela, é do Rodrigo Pita, um projeto muito legal.
Então, assim, a gente vai se reinventando, não necessariamente com verba, né? Sim. Então, assim, de onde vinha o dinheiro? Você competir no universo, no campo do audiovisual, por exemplo, teatro online. Legal, isso aconteceu, muitas pessoas conseguiram captar pessoas para assistirem e pagarem A ingresso. gente fez live da Funarte. Olha aí, muito legal. Teve mesmo. Mas ao mesmo tempo você Teatro. está competindo com Netflix, com Amazon, com Sim. todas as plataformas que têm muito mais investimento. É por isso que você começa a falar, olha, essa classe artística, essa economia criativa precisa de um subsídio para se desenvolver e conseguir. Pois se os restaurantes receberam subsídios, entende? Tá certo. Né? Então, o Estado está aí para apoiar, para dar um apoio. Por que para a cultura tem que ser diferente? Né? Qual é o sentido disso? Então, às vezes, chega a pensar mesmo na questão da censura, na questão da limitação da expressão. Então, a gente fala liberdade de expressão é importante? Por quê? Porque se te calarem quando você estiver pedindo pelos seus direitos, você vai sentir o peso disso. Então quem clama, quem está se manifestando é porque tem uma necessidade, precisa ser escutado, né? Precisa ser contemplado. Tem uma questão assim, se você acha que a cultura como um todo vai resolver esse nosso problema, com um contexto geral. Você acha que a cultura, ponto, é a solução para todos esses, colocando entre aspas de novo, males da nossa sociedade? Eu acho que a cultura e a educação, né, elas estão juntas nesse sentido de ampliar o conhecimento, né, da gente ampliar a reflexão, o nível de informação das pessoas, a troca, né, entre... Quando a gente fala em cultura, não é só o resultado de um projeto audiovisual ou teatral, mas são os processos que envolvem, né, o processo de pesquisa, de formação desses profissionais, processo de... Então, assim, é a única coisa que vai resolver o país? Não é a única coisa. São várias áreas, né, que um país, uma nação precisa para evoluir, para se sustentar. Né? São muitas áreas. Me cabe falar da cultura porque eu vivo de cultura, eu vivo de teatro. Eu sou um cara que está há 25 anos estudando, trabalhando, eu estudo o ano inteiro, o dia inteiro. Eu amo fazer teatro, eu me comunico com as pessoas e eu levo esse teatro para comunidades, eu levo essa formação para pessoas que não teriam acesso a isso. Então, quem está disposto a fazer isso? Né? As pessoas talvez estejam pensando em ganhar o seu próprio dinheiro e se safar porque é um salve-se quem puder. Mas a gente tem que começar a construir cada vez mais uma sociedade que se infiltre nas comunidades, que esteja, né, cooperando com as comunidades, com quem precisa mais. Esse dinheiro precisa chegar lá, essa distribuição de renda precisa acontecer. Então, acho que é um país que precisa pensar em termos estruturais, né, assim, fomentar a educação nas escolas, nas comunidades, nas periferias, a cultura como uma ferramenta de construção de uma identidade, de uma nação, de formação das pessoas, o jovem, o adolescente, o idoso, enfim, quem quer que seja, aprender uma atividade, né, aprender um novo conhecimento, adquirir isso e fazer disso uma atividade para o seu sustento. Então você está falando em sustentabilidade, em autonomia, em conhecimento, né, em capacidade de entrar no mercado com alguma... Né, então, assim, na medida em que eu aprendi a atuar, a interpretar, a ler um texto, a me relacionar em grupo, eu pude participar de um teste para uma peça que tem a sua... Né, que está no mercado. Né, então, a partir daí, eu consegui desenvolver uma profissão. É assim qualquer profissão, na verdade. Né? Não sei se eu te respondi, não, mas... Deu para entender. Você também tinha citado sobre censura. E me veio um livro na cabeça, não sei se você chegou a ler ou se conhece, chamado Fahrenheit 451. E eu queria saber se, para uma pessoa que eu quero saber sobre cultura, eu quero me impor, eu quero ter fala. Eu queria saber se você tinha algum tipo de indicação, como livros, filmes, séries, uma pessoa que está querendo ter esse... Não quer seguir essa massa que está sofrendo, sabe?
Pode ser algum livro, como citei, o Fahrenheit 451, para pessoa que Eu alguma gosto dica muito da pra quem tá Revolução aí? dos Bichos, eu gosto muito do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, que é um livro até bastante lúdico, Sim, assim, e de fácil compreensão, e que me ajudou muito a entender também, né? Assim, como às vezes uma coisa ela não é exatamente o que ela parece ser. Então a gente tem sempre que buscar, né, conhecer a fundo as propostas, os projetos, as pessoas. Então, de novo, acho que a corrupção tem que ser combatida, mas a proposta de um país melhor ela tem que estar na base do seu discurso e você se identificar com isso, sabe? Então, é por aí. A gente tem uma coisa que a gente gosta muito, como eu havia comentado contigo, que é música, né? A gente traz uma galera da música e tal, e a gente acredita bastante na identificação que a música pode trazer para a nossa vida, né? Como uma área da cultura importante. E a gente tem uma playlist aqui no Spotify em que a gente pede para todos os convidados uma música que tenha marcado um momento da sua vida, para que a gente alimente essa playlist e ao longo do tempo a gente consiga ter aí um histórico desses convidados que vieram aqui, sendo uma música que tenha marcado um momento importante que traga uma memória afetiva sua. Qual uma música que tenha marcado assim, para você? Tem Tempo Perdido do Legião Urbana, que para mim marca minha adolescência. Tem uma história? Tempo Perdido. Não, cara, eu acho que era um momento de transição assim da idade, né, de 17, 18 anos, e eu ouvia muito essa música e me dava a sensação de esperança, né, de que nada foi em vão. Né? A gente vive diversas crises ao longo da vida, né, mas essa crise dos 18 para frente, né, essa chegada a um ponto da vida de responsabilidade, de autorresponsabilidade, né, de você se responsabilizar pelas suas escolhas. Claro que isso já existe antes, mas a idade, sim, legalmente, a própria família, todo o contexto pressão da sociedade te faz entender que agora você responde, né? Responde por você mesmo. Então acho que tinha isso e também uma vontade de seguir uma carreira, né? Já com projetos que começavam e terminavam e não tinha vínculo nenhum, né? Então não foi tempo perdido, somos tão jovens. Acho que era um pouco essa vontade de nada foi em vão, tudo é válido, vamos para frente com esperança. Então, assim, sempre que eu ouço essa música, me pega nesse lugar, né, de me dar esperança e de pensar, olha, valeu a pena, não foi em vão, né? Isso me dá um estado de gratidão, um estado de esperança mesmo. E tinha uma pressão dos seus pais ali com a sua escolha de ir pelo caminho da arte, É que eu fazia umas coisas muito underground mesmo, assim, eu ia lá pros porões, assim, e trabalhava com teatro experimental, né, estudava de tudo mesmo, como hoje ainda faço, né, e meu pai uma vez chegou para mim e falou assim, meu filho, sai desse underground, né, vai estudar alguma coisa. Eu falei, mas eu estou estudando, né, estou nesse caminho, mas ele queria que eu me formasse no ensino superior, né, que eu escolhesse o que eu quisesse. Como eu já tinha formação no 2º grau técnico de artes cênicas, eu já era ator profissional com 17, 18 anos, eu também queria isso, né? Porque eu acho que a vivência da universidade ela te traz mesmo uma mudança, sim, muito grande, né? É a vivência que importa, não só o conteúdo ali, né, técnico, né? Mas as relações, exatamente. Então eu fui para psicologia, né? Fui buscar, mas sempre meus pais me deram todo o apoio, né? E eu lembro quando eu fui me inscrever no 2º grau técnico de artes cênicas, eu falei para o meu pai, olha pai, tem psicologia aqui nas matérias, eu quero estudar psicologia. Eu nem sabia que eu queria ser ator, de fato, mas o curso técnico de artes cênicas me pareceu muito interessante. Eu ainda teria 1º e 2º ano normais, depois o 3º e 4º ano de teatro. E aí, para minha surpresa, ele disse, se é isso que você quer, vai em frente, né? Mas meu pai sempre me orientou a ser, a buscar a excelência naquilo que eu faço. Sim, qualquer coisa que eu me proponha a fazer, né? Fazer com clareza, responsabilidade, com vínculo, comprometimento. Qual que era a profissão dele? Meu pai é aviador. Aviador? Piloto de caça. Que demais. Que da hora, hein? O cara é fera e assim, um cara muito generoso. Ainda em ação ainda?
Não, agora ele já está aposentado, só viajando com a minha mãe por aí. Aham. Mas um cara muito vinculado, né, assim, às pessoas da família dele, às pessoas da história de vida dele, aos amigos. Então eu tenho esse exemplo em casa, né? Minha mãe professora também, artista. E sempre, assim, muito integrados, né? Sempre demonstraram muita empatia e sempre teve esse fluxo de pessoas na vida deles. Então, tem uma coisa que eu gosto de contar quando me perguntam quem é seu pai, como é seu pai. Eu digo, meu pai é um cara que sempre separou o primeiro pedaço de pizza e levou para o porteiro quando pediu uma pizza, né? Sabe, eu acho uma coisa tão simples, assim. Ele separava um pedaço e eu ficava olhando, ele descia com um copo de guaraná e um pedaço de pizza para o porteiro que tinha visto aquela pizza chegando, né? Então, assim, isso eu acho muito legal, né? No caráter, assim, o comportamento dos meus pais, o exemplo que eu tenho deles, né? Graças a Deus tem uma família muito bonita, 2 irmãos, né? 4 sobrinhos e todo mundo se respeita muito, né? Sempre fui muito respeitado nas minhas ideias, nas minhas buscas, né? Pessoais, cada um com a sua, e a gente se complementa, né? No respeito, na amizade. Sou fã dos meus irmãos, dos meus pais também. Que demais. Essa questão Exemplo de família. gratidão aos pais, gratidão, né? Eu sei que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, o mesmo privilégio de ter uma família, né? Assim, com essas características, né? De união. De união, de fortalecimento, né? Assim, de pessoas que me motivam a seguir no meu caminho, que me ampararam, não só agora na pandemia, né? Voltei a morar com os meus pais por um tempo, sabe? Fiquei lá com eles e vivi um processo de um retorno à casa dos pais, né? De viver isso e respeitar o horário dos meus pais, respeitar o dia a dia deles, né? Sim. Mas foi interessante porque a gente se tornou mais amigo ainda, né? Foi um tempo em que foi tão assim, cada um com tanto cuidado em relação ao outro, ao espaço do outro e a convivência, né, e outra cabeça, positiva, que né, a gente sai melhor ainda disso. Né? Eu tive essa experiência também de ir, eu não voltei para casa dos meus pais na pandemia, mas fui muito para lá, tive uma outra vivência que a gente nunca tinha tido, né, nessa dificuldade toda de se unir, ou então do período em que eu não podia, que eu ia até lá e via eles através do portão, sabe? Eles lá dentro, tipo, esse distanciamento social e preservação e tudo mais. Eu passei a ter outra experiência com os meus pais e mudou a relação. Imagina você lá dentro o tempo todo. Esses momentos de dificuldade engrandecem, né? Com certeza. A união faz a força. Só para concluir, quais projetos que você pode falar que você está participando agora, os seus projetos aí que você tem para esse ano ainda, como que está isso? Projeto não falta, né? Porque esse tempo todo parado assim na pandemia, a gente sempre pensando e trabalhando e projetando as coisas, né? Uhum. Então, assim, eu estou produzindo um espetáculo teatral que deve ser viabilizado agora através de lei de incentivo no segundo semestre do ano, né? Uma peça que é uma comédia muito interessante, que é uma reunião de condomínio para mandar embora o zelador que está velho. Então os caras falam, o cara ainda tá velho, demora para atender o interfone, essa goteira que não resolve. E aí a gente vai vendo, é uma comédia, mas você vai rindo assim meio, cara, que é isso, né? Assim, não é possível que estão falando desse jeito. Até que quando o seu Walter entra, que é o zelador, a gente se apaixona por ele, porque ele é um senhor super solícito, um cara super amável e, peraí, senta aqui, eu vou resolver essa goteira, mas o cara não veio. Enfim. Só é velho mesmo. E aí acontece uma reviravolta, né? Porque eles decidem mesmo mandar embora o zelador e ele sofre um infarto do coração assim que ele recebe a notícia. Aí a peça acontece, se desdobra e esse não é o desfecho da peça, esse é o mote inicial da peça. Mas assim, é interessante que traz um debate, através desse entretenimento, ela traz um debate, ela traz, né, uma conversa sobre etarismo, que é o preconceito contra o idoso, né, da gente achar que o idoso só serve para um tipo de coisa, ou que o idoso tem que ser visto dessa maneira, é tentar mudar o paradigma em relação aos idosos. Uhum.
Então, esse é um dos projetos, né? Eu também estou participando de uma série agora na TV Globo, né? Para Globoplay, para o Gloob, que é uma série da Rosane Svartman, e chama-se Musa Música, uma série que pega essa galera toda que gosta de música, de canto, de campeonato, enfim. Adolescente? É adolescente, Legal. Público infanto-juvenil. Uhum. E, enfim, estou com um personagem lá e muito feliz com isso, né? Voltando aí para o audiovisual. E também no teatro, estou viajando com uma peça chamada A Hora da Estrela, que é do livro da Clarice Lispector, né? Rafa conhece. Conheço. E é um livro muito lindo, assim, quem não teve a chance ainda de conhecer, pode procurar, porque vai gostar. Clarice Lispector. E essa peça vai rodar o Brasil, então a gente já foi para Porto Alegre, agora vai para BH, Garanhuns, interior de São Paulo. Espero que venha de novo para São Paulo e Rio, para eu poder convidar as pessoas, né? Ter os amigos também na plateia. Sim, sim. É muito importante os amigos na plateia também. Com certeza. Pô, que massa, cara. Obrigado. Obrigado muito aí. Especial esse papo. Muito obrigado por abrir esse espaço para eu poder também colocar minhas ideias. Eu que agradeço aí todos os ensinamentos que você tem compartilhado com a gente, com a galera. Rafael, passa aí as nossas redes sociais. Para quem não está inscrito ainda, pô, galera, segue a gente lá, vai. Importante que vocês se inscrevam no canal, como o Máfia falou, quem não está inscrito ainda, que vocês ativem o sininho para não perder os próximos vídeos que vão lançar, que vocês deixem o like para fortalecer o nosso projeto aqui, que vocês comentem quem vocês querem ver no Plugado. Lembrando também que aqui embaixo a gente tem o nosso link do Telegram aqui na descrição, que você pode entrar lá para ter acesso à nossa comunidade. Você pode falar comigo, com o Máfia, mandar perguntas, saber quem que vai vir no Plugado em primeira mão. É por lá, fechou? E as suas redes sociais? Na rede social eu sou Leo_Midiorin. Midiorin com 2 Gs. Midiorin. E é fácil de me encontrar. Muito fácil. E, enfim, tô lá também, né? Sempre trocando uma ideia com a galera, mas quero parabenizar vocês, né? E desejar que vocês cresçam cada vez mais. Muito legal, assim, essa troca, abrir esse espaço para diversas pessoas de diversas áreas, né? Para a gente construir também deixar um legado, assim, com várias, né, várias cores, assim, vários tipos de informação, da experiência de cada um, da vivência de cada um, né? Acho que vocês também vão ganhando um conhecimento com cada entrevista, né? Animal, cara. Com certeza. É igual motorista de táxi, né? Que eu falo assim, cada hora é uma história diferente, cada hora é um doido diferente que aparece, né? Olha o motorista de táxi aí. Eu fico vendo motorista de Uber, de aplicativo, né? E cada hora o cara recebe alguém com uma história diferente, com uma pressa diferente. Vira um pouco psicólogo, Vocês estão um pouco nesse lugar, né? É uma viagem um pouco mais longa, mas é muito aprendizado. E assim, também. quem acompanha, cara, a gente tenta trazer nessas histórias de superação, essas histórias bacanas e histórias que possam engrandecer, né? Então, pô, obrigado por compartilhar aí, a sua, que engrandece bastante. E sempre em busca da alegria coletiva, é isso mesmo. A gente está na vida para ser feliz, para conquistar as coisas. A luta ela tem que existir, que é para a vontade de todo mundo poder se expressar, né? E compartilhar as coisas boas da vida, né? Com proteção, com segurança, com saúde. É o que todo mundo quer e todo mundo merece. Uma né? coisa que a gente está fazendo aqui muito é aprender fazendo, cara. Porque, como eu compartilhei contigo, a gente não tinha experiência nenhuma diante das câmeras, né? Então, para a gente, ter a possibilidade de fazer e aprender, pô, e ter acesso a pessoas como você, pô, para a gente é fantástico, sensacional, e a gente vê ali, a gente consegue ver numa linha do tempo ali uma evolução acontecendo. Né? Isso, e aí com o tempo vocês vão ganhando uma segurança também, um grau de propriedade com isso, que te permite ser cada vez mais criativo, cada vez mais espontâneo. Total. Né? No sentido assim de o que vier, vocês vão saber, né, lidar, e uma conversa ela tem que ser aqui agora, né? Não adianta você chegar numa conversa e ficar ali, o que eu vou dizer agora, o que eu vou falar agora, o que eu vou falar para ele depois, porque senão você não aproveita a conversa, né? Soltar, né? Se entregar, né? Então é confiar que você vai saber conversar e saber ouvir e tocar a pessoa na essência dela, né? Eu sei que às vezes eu fico falando de questões muito afetivas e pessoais nesse sentido, ou do desenvolvimento humano, mas é porque isso me fascina, sabe? Assim, essa possibilidade da gente encontrar no outro essa
a base, né, para a vida, para os relacionamentos, assim, é nas conversas que a vida acontece. Total. É nos diálogos, sabe, que a parceria, a aliança se estabelece, os encontros. Então a gente tem que saber, aprender a conversar de novo. Acho que o mundo está precisando disso, sabe? Sim. Aprender a ouvir, a Aprender conversar. a ouvir é essencial. Porque isso muda a vida de uma pessoa, isso muda a sua vida. Obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigado, galera. Eu vou Valeu, me Raí. candidatar em breve, mentira. Não, minha arma é a arte. É. Minha ferramenta é essa. Até o próximo Plugado. Grande abraço. Valeu. Valeu.